Oscar Lima Alfa. Eu sou Alexandre Salles e esse é o canal Piloto. Então, senhores, esse episódio de hoje foi baseado em um gênero de pergunta que eu recebo muito frequentemente. Perguntas como: Salles, estou pensando em voar no Aeroclube X, qual é a sua opinião sobre ele? Salles, eu soube que você já voou lá no Aeroclube Y, vale a pena voar lá? Salles, qual é o aeroclube mais barato do Brasil? E a mais famosa de todas: Salles, qual é o melhor aeroclube do Brasil? Bom, vamos lá. Amigo, primeiramente, uma coisa que você tem que ter muito, mas muito cuidado quando você for pesquisar uma opinião sobre certo aeroclube, algum aeroclube onde você pretende voar futuramente, seja através de amigos, fóruns ou do grande comandante Google, é a data dessa opinião, porque um fator muito marcante na aviação é que tudo muda muito rápido, seja para pior ou melhor. Vamos citar um exemplo clássico aqui. Supomos que você tem algum amigo que já é piloto formado e está aí trabalhando há 2, 3, 4 anos. Aí você, agora que vai começar a formação de piloto privado, está pesquisando sobre os aeroclubes e talvez você possa voar no mesmo aeroclube onde esse seu amigo que é piloto se formou aí 3, 4 ou 5 anos atrás. Portanto, se você quer informações sobre esse aeroclube, ninguém melhor do que esse seu amigo, correto? Bom, não exatamente. Nesse meio tempo, muito provavelmente, algumas coisas podem ter mudado no aeroclube, tal qual como instrutores, administração, sistema de sociedade, taxas, ambiente, limite de agendamento, número de aeronaves e principalmente o valor da hora de voo. Ainda sobre essa questão de opinião datada, eu cito aqui o fator fórum. Então vamos aí para entender mais um exemplo. Um aluno foi lá no Aeroclube X e teve algum desentendimento com a administração, com algum instrutor, bateu boca, etc., e decidiu sair daquele aeroclube. Ainda muito pé da vida, esse aluno fictício chega em casa, vai lá em algum fórum e escreve um pequeno texto contando a experiência dele e alertando as pessoas sobre o, entre aspas, mau caratismo daquele aeroclube e vai lá e posta a opinião dele. Com o tempo, o link dessa informação vai sendo aí divulgado pelas pessoas nas redes sociais, entre e-mails de amigos, etc. E muitas pessoas vão copiando e colando o texto dessa opinião em vários lugares. Além do que, o comandante Google vai ajudar a deixar essa opinião cada vez mais relevante lá nas pesquisas sobre o termo do nome desse aeroclube. O resultado disso é que anos e anos depois dessa situação ter acontecido, muitas pessoas ainda vão ler aquela opinião como se fosse algo super recente. E assim, esse aeroclube fica queimado por tempos através da internet, mesmo que as pessoas que participaram dessa discussão ou mal entendimento não estejam mais trabalhando lá. Então o que podemos tirar desses dois exemplos, pessoal? Vocês devem sim usar os seus amigos, os fóruns e também o Google para pesquisar sobre os seus futuros aeroclubes. Mas tente se atentar a esse detalhe, a data, a época daquelas experiências e, acima de tudo, não tome aquilo como total verdade, porque elas são opiniões e não fatos. Afinal, no caso lá do fórum, por exemplo, quem garante que nessa história era o aluno que estava correto e não a administração lá do aeroclube? Você só conhece certamente um lado da história, não é? Eu mesmo, juntamente com um grupo de amigos meus, já presenciamos uma discussão em um aeroclube. E o aluno ficou tão pé da vida com a administração que ele bateu lá no balcão da atendente, levantou a voz, falou que ia chamar a ANAC para denunciar sei lá o quê. E tudo isso porque aquele aluno desse exemplo real, ele não havia entendido como funcionava o sistema de agendamento daquele aeroclube. Agora, você já imaginou se esse cara chega lá na casa dele, começa a escrever um texto mostrando apenas a visão dele da história e posta aquilo em algum fórum? E sem contar que nesses exemplos de fóruns, muitos, entre aspas, papagaios, vão começar a ler essas opiniões e vão sair repetindo por aí, usando aqueles famosos termos "aconteceu com um amigo meu" ou então "eu já ouvi falar". Agora sobre a pergunta lá de qual é o aeroclube mais barato do Brasil. Cara, se eu te responder diretamente e falar, olha, o aeroclube mais barato do Brasil é o aeroclube tal, você vai ir correndo cegamente para lá? Sério mesmo? Amigo, alojamentos mofados, cozinha e lanchonete interditadas pela vigilância sanitária, total desorganização na escala de voo, vários esquemões internos, atendimento péssimo e contratos fraudulentos. Essas são algumas coisas que podem estar no aeroclube com as horas de voo mais baratas do Brasil.
E só para afirmar, momento panos quentes aqui, porque eu tenho que falar para não colocarem palavras na minha boca. Esses fatores que eu acabei de citar são possibilidades, exemplos para explicação do vídeo. Isso não é nenhuma afirmação indireta para o aeroclube que tem as horas de voo mais baratas do Brasil, seja lá qual ele for. Bom, mas vamos continuar aqui com a próxima pergunta. Qual é o melhor aeroclube do Brasil? Amigo, isso é impossível responder diretamente porque depende da opinião de cada um. Por exemplo, você, na sua opinião, o que um aeroclube tem que ter para ele ser considerado o melhor aeroclube do Brasil? Uma frota novinha em folha, os preços, as condições de pagamento, o fato de poder voar solo após formado, a ausência da sociedade obrigatória, ou talvez o número de INVAs e aeronaves? Eu aqui, por exemplo, opinião pessoal, isso não é um fato, é minha opinião. Eu, por exemplo, dou mais valor, dentre outras coisas, é claro, dou mais valor ao atendimento do que ao preço. Porque você, amigo, além de um piloto aluno, é um cliente. E se você está ali pagando pelo serviço, está pagando uma hora de voo que não é nada barato aqui no Brasil, e se mesmo assim a administração do aeroclube, que nesse caso faz o papel da empresa, não está te atendendo bem de algum modo, te trata de modo indiferente, como se estivesse fazendo um favor para você, amigo, talvez você devesse pensar em procurar outro aeroclube. Agora sobre as outras duas perguntas. Salles, qual é a sua opinião sobre o aeroclube tal? Ou então, lá naquele aeroclube onde você já voou, qual a sua opinião sobre ele? Vale a pena voar lá e por aí se vai? Pessoal, obviamente eu não conheço todos os aeroclubes do Brasil, então por causa disso, eu me limito a falar apenas dos aeroclubes nos quais eu já voei. E é com essas informações, com essa experiência, que lá no site do Canal Piloto eu tenho uma categoria de análises. Lá nessa categoria de análises você vai poder ver as minhas opiniões sobre esses aeroclubes pelos quais eu já passei. E é importante você ver também que nas análises de minha autoria, porque tem outras lá também, no começo da análise eu faço questão de citar a data, a época na qual aquela experiência foi vivida por mim, e lá no finalzinho do texto eu também deixo citado que aquilo é apenas a minha opinião, que você não deve se basear apenas nessa para formar sua opinião sobre aquele aeroclube. Além do que, lá eu também aconselho a você ir pessoalmente lá no aeroclube alvo dessa análise para você formar a sua própria opinião. E ainda falando sobre esse material que tem disponível lá no site do Canal Piloto, que pode te ajudar nessa futura pesquisa sobre os aeroclubes, o Canal Piloto também tem um podcast, que é o CPcast, que é basicamente, para quem não conhece, uma conversa de áudio disponibilizada lá através de um player, através do qual você pode ouvir essa conversa que tem mais ou menos 1 hora de duração. E dentre os episódios que já foram publicados até o momento, tem o Como Escolher Seu Aeroclube e também tem o Diferenças entre Aeroclubes. E esses programas, como são conversas, ou seja, com mais de um participante, ali você vai poder ver as opiniões de pilotos privados, pilotos comerciais, pilotos de linha aérea, e assim isso vai te ajudar a futuramente escolher o seu aeroclube corretamente. E os links para todos esses materiais e postagens que eu citei aqui, além do que links também de listas de aeroclubes e listas de preços de aeroclubes também, vão estar na descrição do vídeo desse episódio. Então é isso, senhores, espero que esse episódio tenha sido útil para vocês de algum modo. E como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade. Ficar gravando 4 horas em pé não é fácil não.